A paz do Senhor novamente, boa tarde a todos. Nesse vídeo eu vou trazer um pouco sobre o profeta Zacarias. A minha dupla, que é Hermídia, ela depois também vai mandar o vídeo dela, né? Complementando aqui esse estudo. Zacarias, ele ministrava para os habitantes de Jerusalém após o retorno, da Babilônia, no período exílico. Então, sendo assim, ele foi um profeta do período pós-exílico. O nome Zacarias no hebraico, ele quer dizer Iavé lembra, ou Senhor lembra, né? E esse título ele é muito apropriado ao conteúdo, ao contexto desse livro, porque as profecias desse livro, ao contrário de tantos outros profetas do período pré-exílico e também do período exílico, ele não era o de exortar, o de pregar arrependimento, o de pregar a justiça de Deus, mas sim eram profecias para renovar a aliança de Deus com aquele povo. Eram profecias de incentivo, para que eles permanecessem ali na obediência, se lembrando, do que eles tinham passado, de todo o período de sofrimento, que eles se arrependessem, que eles vivessem em obediência a Deus. Zacarias, ele vinha de uma linhagem de sacerdotes. O seu pai era Baraquias e o seu avô era Ido. Ele nasceu no período exílico lá na Babilônia, certo? Mas ele retornou a Jerusalém quando ele ainda era um menino. No primeiro retorno lá, que foi comandado por Zorobabel. Só para relembrar, esse Zorobabel foi aquele que nós estudamos lá no livro de Esdras, que quando eles voltaram lá do exílio, teve um primeiro retorno, que foi comandado por Zorobabel, que eles vieram para a reconstrução do templo, e posteriormente voltou Esdras. Então, Zacarias, ele voltou nesse primeiro retorno, comandado por Zorobabel, quando ele era ainda um menino. Quando eles retornaram para Jerusalém, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, Josué, ele foi nomeado sumo sacerdote de Jerusalém. Esse Josué não é aquele mesmo Josué lá que a gente conhece de Moisés, tá? Era outro Josué. Então, Josué, ele foi nomeado sumo sacerdote e Zorobabel se tornou o governador, de Jerusalém. Zacarias, ele foi contemporâneo do profeta Ageu. Embora um não cite o outro no seu livro, mas eles viveram na mesma época e eles profetizavam praticamente as mesmas coisas. Ele foi escolhido por Deus quando ele ainda era bem jovem, e a mensagem de Deus era para encorajar o povo a concluir a reconstrução do templo, porque o profeta Ageu, ele falava primeiro, incentivando o povo a reconstruir o templo, mas já haviam se passado 12 anos e a obra ainda não tinha sido concluída. Então, o profeta Zacarias, ele entra aqui para estar sempre ali incentivando o povo que eles deveriam finalizar, a reconstrução do templo, sempre trazendo uma palavra de ânimo, de esperança, mas ele também falava muito da importância do templo, não apenas para eles terem um templo físico, ali para adorar a Deus, para fazer seus sacrifícios, mas também ele já estava tendo a visão futura, ele já estava profetizando ali sobre o Messias, que Jesus um dia estaria ali naquele templo. Então, era de suma importância que aquele templo ficasse pronto, que ele fosse reconstruído.
E o povo ele estava começando a experimentar novamente, né, as bênçãos de Deus decorrente da sua obediência. Mas para que essas bênçãos de Deus continuassem sobre eles, havia um pré-requisito, né? Era eles continuarem em obediência a Deus. Então, Zacarias ele estava sempre exortando o povo a esse respeito. Essa exortação não é no sentido da reclamação, de chamar a atenção, né? De julgamento, mas essa exortação era no sentido de lembrar, trazer lembranças, né? Que eles se arrependessem. Era uma exortação no sentido de dar ânimo, de dar esperança, né? De alegrar aquele povo. E também, né? Exortando aí sempre para a obediência e para a pureza, para a santificação daquele povo. Dos livros dos profetas menores, né, que são 12 livros, os profetas menores, então desses 12 livros dos profetas menores, Zacarias, ele é um dos 2 maiores. O outro é Oséias. Tanto Zacarias quanto Oséias, eles têm 14 capítulos. Então, dos profetas menores, esses 2 são os maiores livros. E algo muito importante também sobre esse livro de Zacarias é que desses livros dos profetas menores, ele é o mais citado no Novo Testamento, justamente por ele ter sido um profeta, né, que profetizou bastante a respeito do Messias. E por isso mesmo ele tinha essa preocupação com o povo de sua época, já visando esse futuro do Messias, né? O livro de Zacarias, ele vai se dividir de 3 maneiras. A primeira parte desse livro, ele traz 8 visões, certo? Essas visões eram visões onde o anjo do Senhor falava com ele. Todas as visões, exceto a 4ª visão, seguiam o mesmo padrão. Ele tinha a visão, então ele descrevia o que ele via, ele pedia uma interpretação para esse anjo do Senhor e ele recebia uma explicação do anjo, certo? Então, uma visão era baseada na outra, não eram visões individuais, não eram visões que cada um tratava de um assunto, que uma não tinha ligação com a outra, não. Por mais que fossem 8 visões, cada uma ela ia se baseando na outra, ela ia complementando a outra e elas tinham que ser analisadas depois, elas tinham que ser vistas como um todo e não de forma individual. A segunda parte do livro, ela traz 4 mensagens. A primeira mensagem é a de expectativas e bênçãos da aliança. A segunda mensagem foi sobre o jejum. A terceira, uma perspectiva do passado. E a 4ª mensagem, uma perspectiva para o futuro. E a terceira e última parte do livro, ela traz 2 sentenças. Sentença de juízo. Por quê? A reconstrução do templo ali já havia terminado. E a sentença se referia não ao povo de Israel, né? Mas à queda do Império Persa. Por quê? Nós vimos aí nas aulas, né, dos profetas que a Babilônia levou o povo cativo, né? E posteriormente, após se cumprir a profecia dos 70 anos do exílio, esse povo retornou, como a gente viu aqui, e depois vieram os persas e dominaram sobre os babilônios. Então, o julgamento de Deus
foi sobre a queda do Império Persa. E nos últimos capítulos do livro, ele fala muito sobre as profecias messiânicas. 2 temas que eu achei muito interessante que esse livro traz e que nós podemos estudá-los melhor na tipologia, né? Só relembrando, a tipologia, ela usa fatos que aconteceram, pessoas, algum objeto, uma situação, para prefigurar o futuro do Messias, né, que seria Jesus Cristo. Então, essa tipologia, ela faz referência a Jesus Cristo. Então, nesse livro, ele traz 2 temas importantes que servem de base de estudo para a tipologia. O primeiro é sobre o rei sacerdote. Aquele Josué que foi nomeado sumo sacerdote, posteriormente ele também foi nomeado rei, certo? E aí indicava a união desses 2 ofícios, os ofícios reais e os ofícios sacerdotais. Então, ali já representava a promessa de um rei sacerdote futuro, né, que seria Jesus Cristo, também chamado de o renovo. Então, como sacerdote, ele iria reconstruir ali o templo, e como rei, ele reinaria. Então, essa questão do rei sacerdote, ela não foi à toa. Isso aí já estava, né, mostrando, apontando para o futuro, né, que Jesus Cristo, ele viria como rei e como sacerdote. E o segundo tema também abordado é sobre o pastor, porque Zacarias, a função dele aqui nesse livro, de uma forma geral, era a de um pastor, era de orientar, era de guiar, né, as ovelhas corretamente, né, sempre orientando no caminho correto. Mas o povo desprezaria essa boa liderança. E aí Deus daria ao povo o pastor insensato que eles mereciam ou que eles queriam, certo? E da mesma forma se concretizou isso em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o bom pastor, mas ele também foi rejeitado por seu povo, ele foi desprezado pelo povo também de Israel, pelos judeus, certo? E com isso, com esses temas aqui que eu trouxe, com essas características, esses aspectos do livro, eu encerro a minha parte do estudo de Zacarias, e a minha colega Hermídia, ela vai trazer outros assuntos para complementar, ela vai trazer para vocês muitas das profecias messiânicas, para que a gente possa, né, entender ainda mais aí esse livro riquíssimo, tá certo? Fiquem na paz do Senhor Jesus e um bom final de semana para todos.